Quer ver eu botar fogo no parquinho aqui? É só falar um nome que todo mundo fica com medo quando vai estudar português para concurso. Se eu falar, por exemplo, de verbo, o que causa aí dentro do seu coração? Eu sei que a galera tem muito medo aí quando o assunto é verbo, e hoje eu trouxe uma questão de concurso para que a gente possa debater um pouquinho aí. E é uma banca que a galera tem tido muito medo, eu tenho percebido isso. Até uma aluna lá da mentoria, tá? Que já passou, já gabaritou português 2 vezes, tá? Ela disse pra mim, professor, essa banca é... Quer saber que banca é essa? E qual nome essa banca está sendo conhecida? Vamos ver então no vídeo de hoje. E lembre-se, também esse vídeo, essa questão dessa banca tem a ver com sintaxe, tá? Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar, sim, galera, vamos falar de verbo, porque se tem que falar e vai cair no seu edital, vai cair em morfologia com certeza, então você tem que estudar, tá? Hoje eu trago uma questão de verbo que também tem relação com a análise sintática, então assim, talvez para você sejam dois mundos aí completamente distintos e que esses mundos causem em você do outro lado aí um certo pânico, talvez. Bom, e que banca trouxe essa questão maravilhosa, tá? Eu adoro essa banca, gosto muito, mas essa banca aí tá conhecida aí, pelo menos pelos meus alunos, como IDECAM, a banca que mete medo. IDECAM, da banca IDECAM, tá? Você já conhece essa banca, já ouviu falar? Essa banca vai ser aí a realizadora da sua prova? Bom, bora lá para a questão para a gente entender um pouquinho melhor dessa questão do verbo, da análise sintática, da IDECAM. Bora lá. E a questão, ela vai falar o seguinte, tá? Assinale a frase a seguir. A igreja acusou a ciência de prejudicar a moral. Olha que legal isso, né? Acerca da frase, eu tô lendo aqui, tá, galera? Acerca da frase, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F aí para as alternativas falsas, tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Vamos ler mais uma vez. A igreja acusou a ciência de prejudicar aí a moral, tá? A primeira coisa que ela vai falar é o seguinte. A ciência foi acusada de prejudicar a moral. Bom, ele afirma aqui o seguinte. É uma de suas versões em voz passiva, né? Quando a gente está falando aí da voz ativa para a voz passiva, a gente tem basicamente duas possibilidades. E essa aqui, ó, vamos analisar, talvez seja uma delas. Por quê? Quando eu estou falando aqui, ó, foi acusada, isso aqui a gente observa que é uma locução verbal de passiva, de voz passiva. Isso porque, galera, eu tenho aqui o verbo auxiliar, geralmente o verbo auxiliar que a gente encontra é o ser ou ter, tá? E depois a gente tem o verbo no particípio. Então, isso aqui é uma locução de verbal, mas é uma locução de verbal de voz passiva. Como é que eu sei? Ó, mais uma vez, eu tenho o verbo auxiliar ser ou ter, anota do outro lado, mais o verbo ali no particípio, né? Então, a gente sabe que isso aqui é uma locução verbal de passiva e a gente pode observar outra coisa, né? Quando eu estou lendo aqui, né, a igreja acusou a ciência, nesse caso aqui, o que eu estou observando? A ciência acaba virando, ou virando não, né? Ela é aqui dentro o meu objeto direto. E aí, quando eu transformo uma voz ativa para passiva, eu vou ter essa inversão. O meu objeto, ele vai lá para o início, tá? Certo? E o meu sujeito, tá vendo aqui? Ele vem para cá. Mas na voz passiva, quando eu troco o sujeito de lugar, você está vendo que eu estou trocando os termos de lugar. Quando eu troco esse sujeito do lugar aqui, ele acaba virando aí o que a gente chama de agente da passiva. Então, vamos recapitular isso aqui. Para eu transformar uma voz ativa para uma voz passiva, uma das possibilidades é justamente com locução verbal. A locução verbal de uma voz passiva ela é feita pelo verbo ser ou ter mais o particípio. Até aqui tudo bem. Outra coisa, o meu objeto direto ele vai lá para o início, no lugar do sujeito,
e o meu sujeito muda de lugar, vem para cá, virando agente da passiva. Mas ele não é item obrigatório. Tanto que, quando a gente lê, ó, a ciência foi acusada de prejudicar a moral. A gente não tem o agente da passiva. A palavrinha igreja acaba sumindo, tá? Mas é também uma das possibilidades, então eu vou marcar isso aqui como verdadeiro, tá? A próxima alternativa, ela fala o seguinte: acusou-se a ciência de prejudicar a moral, tá? Olha só, gente, uma outra possibilidade da gente transformar uma voz ativa para uma voz passiva é o seguinte: quando nós tivermos aqui um verbo, e ele pode ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto indireto, a gente tem que ter esse ser. Esse ser aqui, galera, ele é chamado de partícula apassivadora. Então, a gente sabe que uma das formas de transformar uma voz ativa na passiva é com locução de passiva ou verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos mais a partícula ser, tá? E aí, galera, o que é o meu objeto direto? Tá vendo lá? O que é o meu objeto direto? Ele acaba virando o que a gente chama de sujeito paciente. Então, isso aqui é o meu sujeito paciente. Então, ele fala o seguinte: acusou-se a ciência de prejudicar a moral é uma de suas versões em voz passiva. Correto. Tanto a primeira quanto a segunda, né, são transposições da voz ativa para a voz passiva. Uma voz passiva é com locução verbal e a gente vai chamar de voz passiva analítica, e a outra é feita com verbos transitivos diretos ou indiretos e indiretos com a PA. Então, a gente vai chamar essa aqui de voz passiva sintética e voz passiva analítica. Então, são duas possibilidades. E a gente está falando muito de sintaxe porque sintaxe é cobrada no seu concurso. E eu não sei se você sabe, mas se você fizer parte aqui do grupo de apoiadores do canal, você tem liberado para você todas as aulas aí do nosso curso Analise-me, tá? A galera tem entrado em peso para acompanhar essa playlist incrível. A galera tem falado muito bem, porque assim, é uma playlist completa. De fato, é um curso de análise sintática do básico aí até o avançado. Então, se você quer ficar especialista em análise sintática e muito além disso, né, ajudar o canal, apoiar o meu trabalho, também você pode se tornar membro. Então tá aqui embaixo, tá, para vocês. Torne-se membro e, é claro, conteúdos exclusivos para vocês, assim como esse curso completo para você, a playlist completa do nosso curso de análise sintática para concurso, tá? Continuando aqui, vamos analisar a próxima alternativa e ela fala o seguinte: na passagem da voz ativa para a voz passiva, então analise isso aí, o objeto direto na versão ativa se tornou o sujeito na versão passiva, né? Então vamos analisar o seguinte: quando eu estou olhando aqui, ó, a igreja acusou a ciência de prejudicar a moral, eu tenho esse objeto direto e eu tenho aqui o sujeito. Então, na passagem da voz ativa para a passiva, o objeto direto na versão ativa se tornou o sujeito na versão passiva. Muito bem, porque olha que interessante. Tanto a ciência aqui é a voz passiva, né? Então, era objeto, ele virou o sujeito paciente. A mesma coisa quando eu tenho voz passiva sintética. A ciência, que aqui era o meu objeto direto, acabou virando também sujeito paciente. Então, essa alternativa também aí está correta. Então, ó, tudo correto, gente, ó. Maravilha. Na passagem da voz ativa para a passiva, o sujeito na versão ativa, ou seja, o sujeito na versão ativa, ele se tornou objeto direto na versão passiva. O que a gente faz, né? O que acontece? Quando eu tenho aqui a voz ativa e quando eu passo para a voz passiva, esse sujeito aqui, ele é conhecido como o agente, tá, da passiva. E o que significa dizer isso? Agente da passiva.
é aquele que faz a ação dentro de uma voz passiva. Só que o que a gente pode observar aqui, por exemplo, é que quando a gente está falando tanto dessa voz passiva analítica como dessa aqui sintética, ele não colocou o agente da passiva. Então, olha só. Aqui, ó, a igreja viraria o agente da passiva. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar melhor. Se eu falar assim, o carro atropelou o gato, tá? Então, agora eu quero transformar isso numa voz passiva. Então, eu pego o gato, boto lá para o início, pego o carro e coloco lá no lugar do gato. Então, fica assim, ó. Deixa eu pensar aqui direitinho para não embolar as ideias. O gato foi atropelado, locução de passiva, foi atropelado pelo carro. Tá vendo? Esse pelo carro, que era sujeito, ele acabou virando aqui agente da passiva, tá? Então, ele não é sujeito, ele fala isso, né? O sujeito na versão ativa se tornou objeto direto, ou melhor, ele não vira objeto direto, e sim, ele sempre será agente da passiva. Então, aqui a gente vai marcar falso, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Óbvio, aqui então nós vamos marcar como alternativa letra B. Vamos aqui de uma revisão com relação a vozes verbais, ou seja, verbo também? Claro que tem tudo a ver. Presta atenção aqui e anota essas dicas. Quando eu estou falando de vozes verbais, eu vou ter a voz ativa e a voz passiva. A voz passiva, ela pode ser conhecida como voz passiva analítica ou voz passiva sintética, beleza? Ótimo! A gente só consegue transpor uma voz ativa para uma voz passiva se eu tiver os seguintes verbos: verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, beleza? Se eu tiver verbo de ligação, verbo intransitivo, eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Outra dica interessante é que o objeto direto vira sujeito paciente na voz passiva. E, é claro, na voz passiva também, eu não vou ter o objeto direto e sim o agente da passiva. Se você achou muito complicado, muitos nomes e termos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, é claro, outros vídeos que tem aí esse mesmo universo, o universo do verbo e o universo das vozes verbais, beleza? Então agora você vai clicar aqui embaixo na descrição para continuar assistindo aos vídeos aqui e maratonando para ficar fera e não cair em pegadinha nenhuma quando a banca for a EDECAN e quando o assunto for verbo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, já pode seguir o canal, já pode indicar para todo mundo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aos apoiadores do canal, a galera que é membro. Obrigado, um beijo e até a próxima.